hoje eu estou recebendo duas grandes mulheres, que é a advogada integrante de fibromiálgicos, né? Fibromiálgicos do Piauí, a Fibrop, que é a nossa querida Giuliane Rosso, e também estou recebendo a integrante também desta parte de fibromialgia, que é a Vaniele Lopes. As duas vieram aqui para o nosso programa para falar sobre esse assunto, porque nunca se falou tanto, nunca se viu tantas pessoas falarem sobre o assunto como nos últimos tempos. Ou melhor dizendo, será que uma vida inteira existiu, claro, essa situação e muitas vezes as pessoas não davam tanta importância? Porque nos últimos tempos a gente tem percebido que através da ciência, através desse comportamento de profissionais, essa sensibilidade para a questão da saúde tem sido mais falada, mais comentada, e várias situações estão sendo abordadas graças a esses profissionais que estão buscando mais precisamente falar sobre essas dores crônicas. Quase não sai, né? Até nesse momento a gente encontra uma certa forma de dificuldade para falar sobre o assunto, mas quando a gente vê profissionais como vocês, advogada, que passa pela situação, né? Que sente na pele, sente no corpo, entende melhor o outro, né? Bom dia, seja agradeço o espaço. Seja bem-vinda. Eu queria dar um bom dia também para todos os espectadores aí do dia. Então, a gente tem que pensar da seguinte forma, né? É muito difícil, sim, o diagnóstico, e é mais difícil ainda se você não tem as informações básicas. Quando eu tive meu diagnóstico, aproximadamente 2 anos atrás, foi bem difícil, porque mesmo eu sendo uma pessoa informada, né, eu recebi aquilo e fiquei paralisada, né? Passei ali 1, 2 meses reflexiva, porque eu não entendi a extensão do meu problema. Mesmo estudando bastante sobre, porque como eu sou advogada, né? Sou advogada previdenciarista, trabalhista, eu já tinha pegado vários clientes, né? Que eram pessoas com fibromialgia, inclusive para várias questões de benefícios, enfim. Então, sempre que eu vou protocolizar uma ação, que eu vou fazer um estudo de caso, eu estudo realmente aquelas doenças, né? Para saber como fundamentar juridicamente, como explicar para o juiz que aquela pessoa tem direito a um benefício X ou Y, né? Então, isso foi o caso. Eu tive aquele baque de receber o diagnóstico da fibromialgia e vi que ninguém estava falando sobre isso. Eu fiquei em desespero, mas, meu Deus, ninguém está falando o que é fibromialgia, como é que trata, que médico que eu tenho que ir. Então eu fui tendo, né, essas informações, e aí um belo dia me reuni em grupo, né, que é a Fibropi, costumo chamar aqui os fibromiálgicos e fibromiálgicas do Piauí, né, que são portadores de fibromialgia, que se reuniram, o grupo foi crescendo, e o objetivo desse grupo foi realmente juntar pessoas com o mesmo problema, né, a mesma síndrome, e compartilhar o nosso dia a dia com a fibromialgia. E aí, quando você fala assim, é importante a gente chamar a atenção de várias pessoas que nesse exato momento nem imaginam que tem. Sim. Tem várias pessoas que nem imaginam que tem. Você viu que agora há pouco a gente estava conversando aqui nos bastidores e a Vaniele estava dizendo que o fato de ter pessoas que estejam envolvidas na situação, que vistam a camisa do diagnóstico, do apoio, da colaboração, de estar junto, é mais fácil falar sobre o assunto. Porque quando você descobriu há 2 anos atrás, não quer dizer que você já não vinha sofrendo com esse problema há anos. E que você nem imaginava. Há anos. Vamos explicar para quem está em casa o que você sentia e que talvez você imaginasse que fosse simplesmente dores ou algo que te incomodasse, para a gente entender melhor. Eu sofro, né, com a fibromialgia há muitos anos. Sim. Eu sempre fui uma criança mais sensível, né, aquela que não conseguia fazer 100% a educação física, que ficava cansada e que era mais sensível para certos tipos de estímulos corporais, por exemplo, né. E eu lembro que fui crescendo, enfim, mas intensificou mais ali nos 17, 18 anos, onde eu lembro de ter sintomas mais exacerbados. E aí eu vou falar um pouco dos sintomas para você que está em casa. Poder saber o que é a fibromialgia, né? A fibromialgia ela é considerada, sim, uma síndrome. Por quê? Porque ela afeta o corpo inteiro. Ela afeta o cognitivo. Então, a gente tem perda de memória, sono não reparador, que é dormir e acordar cansado, como se não tivesse dormido, insônia,
Eu já falei da falta de concentração, perda de memória, esquecimentos, né, no dia a dia. Às vezes eu esqueço bastante o que eu ia fazer, esqueço a comida no fogo, ou esqueço palavras, esqueço o nome das pessoas. Então eu fico o tempo todo me policiando, né? E aí a gente tem também os outros sintomas. São muitos sintomas. Eu vou citar aqui os principais, tá? Síndrome do intestino irritável, que é constipação, geralmente seguida de diarreia. Dores musculares pelo corpo todo e dor musculoesquelética, então aquela dor que vem de dentro. Dor incalculável, né? É uma dor que uma dor agoniante. É uma dor que não passa, na verdade, né? Eu já tenho alguns locais do corpo onde a minha dor não passa. É mesmo? Eu sinto bastante tensão muscular o tempo todo e muitas dores de cabeça, que é a cefaleia tensional. Alguns portadores também têm crises de enxaqueca. E a gente tem toda uma gama de sintomas que por isso é considerado uma síndrome, né? Agora você imagina você conviver com essas dores sem o diagnóstico e sem a compreensão dos demais. Eu queria até que a Vaniele também falasse sobre o caso dela. Fique à vontade, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. No meu caso, eu me senti acolhida, como eu já relatei no grupo, né? Porque eu vi que quando eu relatava meus problemas, né, de saúde, eu vi que ali tinha muita gente com os mesmos problemas e que me entendia, né? Aí aquilo, como eu já até relatei já no grupo, né, da gente, falei que foi um local onde eu me senti bem, que eu me senti acolhida, né? Em relatar tudo aquilo e eles me entender, porque quando eu recebi meu diagnóstico, há uns 6 anos atrás, eu não sabia nem o que era fibro, nunca tinha visto falar. Eu já vinha sentindo dores decorrente a outros problemas de saúde, da coluna e tudo, e eu achava que aquilo fosse relacionado à coluna, só que eu vi que aquela dor estava espalhando pelo corpo inteiro, e eu vi que aquilo não era normal. E aí começou a investigação sobre isso, né? E quando o médico disse que o que era que eu tinha, depois de uma bateria de exames, eu disse, doutor, mas o que é isso? Porque eu nunca tinha visto falar sobre fibromialgia. E eu acho que, da forma como você falou aqui, você viu que eu ficava balançando a cabeça pra lá e pra cá? Porque assim, a gente às vezes fica imaginando, será? Porque você começa a identificar alguns pontos, alguns itens de sinais que você pontuou, né, pra daí então chegar, e você fica, às vezes a pessoa, ela não leva tanto a informação das dores. Tem gente que suporta as dores mais do que outras, você concorda? Eu fui suportando por muitos anos, é por isso que eu tenho pontos... Às vezes pontos... você não comenta, mas você tá sentindo, você suporta. A gente não comenta também porque nós somos muito julgados, né? É aquela pessoa que é mimizenta, é porque é preguiça. E até com relação a esse relato, né? É porque é o preguiçoso, eu vou explicar aqui um sintoma que eu não mencionei, né? Que é a fadiga crônica, é o cansaço crônico. É um dos piores sintomas para mim, para a maioria dos membros, né, das pessoas com fibromialgia, que é aquele cansaço extremo. Eu gosto até de fazer uma analogia. E que não é preguiça. Não é preguiça. Porque aí é onde entra a questão das pessoas acharem que, me desculpa a palavra, frescura. Não é frescura, gente, o caso é sério. Por isso que vai acontecer este momento tão especial dentro da capital. Eu vou até mostrar. Mas fica à vontade. Vou até mostrar para vocês aqui o panfleto, né? É o primeiro congresso de fibromialgia que nós teremos aqui no estado do Piauí, que é o primeiro Compifibro, primeiro congresso piauiense sobre fibromialgia. E neste congresso nós vamos ter muitos especialistas de todas as áreas que tratam a pessoa com fibromialgia. Eu vou citar algumas, né? Nós vamos ter médico da dor, nós vamos ter reumatologista, psiquiatra, psicólogo, também educador físico para falar sobre a importância da atividade física, fisioterapeuta, né? Nós vamos ter também uma palestra exclusiva sobre o uso da cannabis medicinal, né? No tratamento da dor crônica, que é essencial, né? Também a gente abordar todas as linhas de tratamento. Então a gente passa pelo tratamento do mental com psicólogo, psiquiatra, o tratamento da questão, digamos assim, médica, com relação a reumatologista e médico da dor, que é uma especialidade própria
que trata dor crônica, né? Existem vários procedimentos aí já dentro da área médica, né? Voltados justamente para tratar a dor crônica. Então, esses, por exemplo, pontos gatilhos, para tratar por infusão também a parte vitaminas, né, no corpo, porque a gente acaba tendo uma deficiência de vitaminas, a gente acaba tendo o intestino o tempo todo inflamado, e isso também corrobora para que a gente tenha que fazer uma suplementação de vitaminas. E aí a gente vai abordar no congresso toda essa parte médica, todas as áreas, né, que tratam a fibromialgia, e também nós vamos abordar os direitos da pessoa com fibromialgia. Você tocou num assunto muito interessante, porque é um primeiro congresso que vai falar sobre essa batalha silenciosa, Sim. sobre a questão do respeito do outro, até para as próprias empresas, o próprio Estado reconhecer quais são os direitos dessas pessoas. Sim. Porque quando ela tem um diagnóstico, é importante se buscar para poder fazer os exames e ter a certeza de que realmente você tem. Porque às vezes eu acredito que as pessoas, elas guardam o problema para elas, ficam receosas de passar as informações e estão sofrendo caladas, né? Então hoje se tem esse primeiro congresso onde você vai falar. A gente teve um profissional, na verdade um professor que passou aqui da universidade para falar sobre o cannabis relacionado às dores crônicas e a necessidade de algumas pessoas verdadeiramente terem esse apoio, porque muitas vezes o assunto é abordado de forma muitas vezes irresponsável, quando na verdade tem muita gente sofrendo de dor, precisando usar de uma forma realmente necessária. É necessário. Isso que você falou agora é muito sério, porque você conviveu uma vida inteira com dor, porque é uma doença crônica, é para a vida toda. É para a vida toda, não tem cura, até porque ainda não se sabe a causa. Então a fibromialgia, ela vem aí como um boom, né? Sim. Poxa, até a Lady Gaga tem fibromialgia, né? Então ela já trouxe, ela já inclusive mencionou, ela cancelou o Rock in Rio em 2017, porque ela estava em crise, né, da fibromialgia e não podia executar o show. Então, naquela época, veio o primeiro boom, assim, de falar o que é fibromialgia, até de forma mundial mesmo. Acredito que nesse primeiro congresso vai vir muita informação e muitos profissionais, onde eles poderão também chegar, quem sabe, a um diagnóstico, né? Sobre os cuidados que a pessoa vai ter que ter. Eu não sei, assim, como é crônico, mas assim, pelo menos em aliviar as dores e o sofrimento das pessoas. Sim, abrir a cabeça, né? A gente vai abordar, né, no congresso todos os tratamentos que são feitos, né? E aí a gente parte para a alimentação, que muitas pessoas acham que pode comer tudo, mas não. Tem que ser uma alimentação mais equilibrada. E aí a nossa palestrante nutricionista vai explicar. Exercícios físicos. Exercícios físicos, eles são indicados, não é contraindicado. O fibromialgico, né, eu costumo dizer, portadora de fibromialgia, eu realmente faço atividade física porque é o remédio para mim. Eu faço yoga, faço pilates, faço musculação nos dias em que o meu corpo aguenta, tem dias que eu não aguento, então eu faço. A fisioterapia, ela já é altamente necessária porque ela vai trabalhar a musculatura, ela vai trabalhar os pontos de tensão e aliviar a dor. Então a gente tem muita coisa dentro da fisioterapia, a gente tem osteopatia, as liberações manuais, muita coisa mesmo. Qual é o maior problema de vocês hoje relacionado a esta doença? É a falta de empatia das pessoas também? A falta de empatia, a falta de compreensão, o que acaba gerando, essa falta de conhecimento acaba gerando estigma, né? Acaba gerando assédio moral no trabalho, porque às vezes o fibromialgico ele tem que faltar, porque ele está muito mal, ele não consegue levantar da cama. Eu vejo muito como uma questão da enxaqueca crônica, a enxaqueca clássica, que é a enxaqueca que vem com tudo. Quem está do outro lado nunca sabe o que você está sentindo por dentro. É por isso que a gente diz que é invisível. Você sabe que eu tive momentos de enxaqueca que eu não conseguia pronunciar o nome das pessoas. Como eu trabalho em comunicação, eu estava com você, eu estava te entrevistando e eu te via pela metade, eu não conseguia pronunciar o seu nome porque eu não conseguia memorizar o seu nome sabendo quem você era. E isso eu só sabia quem estava vivendo. Eu acredito que a fibromialgia é algo que você está bem, as pessoas estão te vendo bem, mas só você sabe como você está por dentro. Você não acredita nisso? É por isso que a gente tem até a carteirinha, né? É uma carteirinha do estado do Piauí, essa carteirinha oficial. Ela me reconhece como pessoa com fibromialgia e ela me dá direito a atendimento prioritário, seja no setor público ou no âmbito privado. Então essa carteirinha ela já é uma conquista aqui de vários fibromialgicos que vieram lutando aqui no Piauí. Agora ela foi executada, né? Ela está sendo emitida pela SASC. Então se você quer tirar a sua carteirinha, se você tem um laudo médico constando que tem fibromialgia,
vá tirar a sua carteirinha, porque você tem direito a atendimento prioritário em qualquer lugar que chegar. Quais são os exames? Então, os meus exames dão todos normais, porque não existe um exame, Tá vendo? não existe um exame para É diagnosticar. mais o que? Clínico? É mais clínico e é feito eles fazem vários exames para descartar que você não tem uma outra doença ou comorbidade, né? No meu caso, todos os meus exames, tudo ok, tudo Fica certo. muito mais complicado ainda. Eu passei por mais de 10 especialistas diferentes para ter o diagnóstico durante esses anos. Meu Deus, e você? Passou muito tempo também para descobrir? Sim, passei, porque eu associava as minhas dores a outros problemas ortopédicos que eu já tenho, né? Então eu achava, não, é da minha coluna, porque eu tenho hérnia de disco na coluna, cervical, lombar, tenho um problema no meu joelho, né? E aí eu disse assim, não, então é a condroplastia no meu joelho e tudo. E aí eu vi que aquela dor estava se espalhando no corpo. Ah, não é normal. Só que eu ia no médico, não, é da coluna, tudo. Até que eu encontrei um médico que vamos fazer uma investigação mais profunda. Muito E bom. nisso aí eu recebi o diagnóstico, mas eu já vinha sentindo há muito tempo. Agora sim, depois que vocês descobriram, que eu sei que a gente tem que encerrar esse bate-papo importantíssimo, depois que vocês descobriram, como vocês aliviam essas dores? Com exercícios físicos, com alimentação equilibrada, mas também com os cuidados que provavelmente vocês não tinham antes, né? Tem medicamento também? Tem a linha medicamentosa, né? Geralmente o reumatologista, o médico da dor passam as medicações, algumas são de uso contínuo e existem também esses outros vários tratamentos que eu citei, né? Certo. Ter uma alimentação mais regulada, fazer fisioterapia, os vários tipos de fisioterapia e tem outras terapias integrativas também. Porém, assim, nada faz com que a gente não tenha crise. Sim. Mas pelo menos dá para encontrar- diminuir, né? Isso. Diminuir aquele grau de dor e conseguir ter um pouco mais de qualidade de vida. E aí no congresso, e até agora ao vivo aqui para vocês, eu gostaria de deixar claro que a gente precisa de políticas públicas voltadas para a pessoa que tem fibromialgia, né? A gente tem uma lei em tramitação agora, que é a lei número 48, projeto de lei número 48 de 2025, onde regulamenta, entre outros, né, mas regulamenta, traz aí também a modificação do Estatuto da Pessoa com Deficiência e inclui a fibromialgia dentro desse rol. Porque a gente, tendo essa inclusão, essa lei, trará inúmeros outros benefícios. E são milhões de pessoas passando por isso, né? Então a gente precisa realmente chamar a atenção. Eu já quero te dizer que eu já estou feliz, porque você sendo advogado, o apoio ainda é maior, né? Com Na verdade. certeza. A gente luta por tudo. Muito bom. Pelas políticas públicas, Sim. pelos direitos e Muito pela bom. informação agora, né? Com certeza. E aí eu vou relembrar, porque eu tenho que encerrar, né? Vou relembrar aqui sobre o congresso, é dia 23 de maio, agora, na sexta-feira, às 14 horas, no auditório da UAB Piauí. Então, nós colocamos um valor mesmo irrisório de entrada, R$10 se você é fibromialgico. E o familiar também só paga R$10, porque a gente quer que você, familiar, entenda o que é que a gente passa como pessoa com fibromialgia. E o estudante também só paga R$10. Então, todas essas áreas de pessoas, né, dos profissionais que tratam a fibromialgia, podem estar lá no dia do evento, seja como estudante, seja como profissional. E é muito importante você falar sobre isso, por quê? Porque a partir do momento que a família tem consciência, esse caso, ele de uma certa forma, chama mais atenção logo desde cedo. Não se espera tantos anos para se descobrir o que tem. Sim. Então, assim, de repente você está com um adolescente em casa passando pelo problema e não sabe. Nós temos, inclusive, pessoas no grupo que têm fibromialgia, já tenho relatos de pessoas com 12 anos, 11 anos, Olha só. que já tiveram diagnóstico, e isso é devido também à informação. Por isso que nós estamos fazendo o congresso. Então vão ter que ir pro congresso, vão ter que voltar depois. Sim. Tá? Para Se dizer quiserem- pra gente o que foi que vocês descobriram lá e o que a gente pode levar de mais informação para quem tá em casa. Tá combinado? Combinado. Certo? Então, a gente vai ter mais tempo para falar ainda mais sobre o assunto e você reforçar ainda mais para que as autoridades venham se importar um pouco mais e levar essa informação mais clara para a população. Isso Obrigada, mesmo. tá? Obrigada. Tem o Instagram de vocês também, não tem? Tem. Inclusive, as inscrições do congresso são pelo nosso Instagram oficial, @fibropia_, que no link da bio, você vai acessar, já vai direto para a inscrição no congresso. Muito bom. Obrigada, tá? Obrigada. Obrigada a vocês e que Deus abençoe vocês com menos dores, tá bom? E com Amém. mais cuidados ainda.